Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendendo com o Espírito Santo, traz mais uma mensagem para a nossa meditação. A Bíblia diz que Jesus, onde ele estava, sempre tinha uma multidão com ele. E isso é normal. Quem é que não quer seguir ao Mestre? Então vamos ler uma passagem lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 em diante. Diz a mensagem: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Só até aí, amados. Vamos aprender um pouco com o Espírito Santo, porque se ele não nos ensinar, nós não aprenderemos nada. Porque as Escrituras Sagradas, ela só é desvendada através do próprio Espírito Santo. Se ele não nos ensinar, a gente não vai conseguir entender. Então, quando nós abrimos a nossa boca para falar algo da parte de Deus, é porque o Espírito Santo, ele está nos dando. Quando você lê uma palavra de Deus, a palavra é renovada através do Espírito Santo e ele vai te revelar aquilo que ele está querendo falar. Nesse Sermão do Monte, o Senhor Jesus se prepara para ensinar ao povo. Até porque o povo precisava conhecer quem era Jesus. E a multidão se aglomerava aos pés do Senhor. A multidão queria conhecer o Mestre. A multidão estava boquiaberta, estava realmente sem entender. Aquele homem que há pouco tempo aparece lá em Jerusalém, pregando um evangelho diferente daqueles que ele conhecia. Porque naquela época se conhecia apenas a lei. Mas Jesus veio, e diz a palavra, não para abdicar da lei. Ele veio cumprir. Só que Jesus cumpre a lei de uma forma diferente. De uma forma mais amável. No Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Se você matasse, você também morria. A Bíblia diz que a mulher que adulterasse, ela era apedrejada. O próprio Senhor Jesus concordava com isso. Mas ele veio ensinar o povo sobre essas coisas. Porque o povo não entendia, o povo entendia a lei de Moisés. O povo sabia que se pecasse, você morria. Mas agora não, agora nós temos uma outra forma de vida. O Senhor Jesus, ele veio para nos dar uma outra oportunidade de vida. Ele não quer mais nos matar. Ele não quer mais destruir com a vida do ser humano, pelo contrário, agora ele veio salvar. A Bíblia diz que ele veio salvar, e salvar o que se havia perdido. Ou seja, o próprio Deus mandou Jesus, o seu Filho, para salvar o que se havia perdido. Aquele que ninguém mais dava nada por ele. Aquele que não tinha mais condições nenhuma de viver na sociedade. Aquele que era os piores homens da terra. O próprio Deus veio salvar essas pessoas. Até porque na palavra Jesus diz que não precisam de médicos são, mas os doentes. E ele veio para salvar, ele veio para curar, e ele veio para libertar o teu povo. Então, este versículo que nós lemos é o versículo que fala do Sermão do Monte. Eu não quero falar a respeito das bem-aventuranças, porque esta parte fala das bem-aventuranças. Eu quero falar de um versículo mais na frente,
aonde tem por título, o cristão deve ser sal e luz. Então o próprio Jesus, ele veio explicar como é que ele queria que o cristão fosse. Aleluia! Diz o texto no versículo 13 de Mateus 5, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É uma dura palavra para aqueles que são cristãos, mas é uma palavra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe que está acontecendo. Ele não quer um crente de qualquer forma. O próprio Deus, ele não quer que você viva de qualquer forma. E ele compara o crente como sal. E se o sal for insípido? Meu amado, sal insípido é sal sem sabor. É sal que não salga. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Mas se nós não conseguirmos salgar, meu amado, para nada nós servimos. Para nada nós servimos. E ele disse, só para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que eu não entendo, meu amado, é que nas nossas igrejas o que tem de sal insípido, meu Deus, é muitos cristãos dessa forma. Muitos cristãos que não têm a presença de Deus, que não sentem mais a presença de Deus, que não conseguem glorificar o nome do Senhor. Estão ali dentro da igreja, cultuando ao nosso Deus. A Bíblia diz que nós, quando vamos à casa do Senhor, é para o adorar. E como adorar a Deus? Aleluia! Nós precisamos ter sal. Nós precisamos ser salgado. A adoração faz parte do crente que tem sal. Faz parte do crente que tempera. Onde ele chega, ele muda. Se naquele lugar que ele chegou não existe sal, não tem tempero, quando o crente chega, ele é o tempero daquela localidade. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar de ser cristãos frouxos. Aleluia! Talvez seja uma palavra pesada para você, meu amado. Mas não é eu que estou falando. É a própria palavra. Ele disse que se nós formos ou continuarmos sendo sal insípido, para nada servimos. Não é eu que estou falando isso. Eu estou repetindo as palavras do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte. E ele ainda diz mais, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O que é que a Bíblia diz em relação a ser cristão? Que nós somos sal e nós somos luz. Aonde nós chegarmos, temos que salgar. Quando nós chegarmos em um ambiente que está em escuridão, a luz nossa tem que brilhar. Alguém tem que olhar para nós e ver que somos diferentes do mundo. Alguém tem que olhar para nós e saber que nós somos sal e que somos luz. Não tem como não ver isso no cristão de verdade. Não tem como não olhar para o crente de verdade e ver que nele há uma diferença. A unção está estampada no rosto daquele que serve a Deus. Não é que nós temos um uniforme que diz que somos cristãos. Não, meu amado. Nós não temos um uniforme para ser cristão.
Mas o nosso olhar, a nossa face, diz o que nós somos. Você não se lembra quando Jesus estava indo lá, sendo preso, Pedro estava seguindo de longe. Aquelas pessoas que estavam ali reconheceram Pedro como sendo um deles. Mesmo que nós queremos negar, não tem como. O cristão, ele é diferente. Quando ele fala de forma diferente. Quando ele anda de forma diferente. Quando ele consegue encontrar alguém, as palavras dele com aquela pessoa é diferente. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia diz que por mais que o mundo queira nos tragar, não consegue, porque temos o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, meu amado, as coisas mudam, tudo muda. O crente sem o Espírito Santo é o sal insípido, sem sabor. O crente sem o Espírito Santo é a luz ofuscada pelo pecado. Mas depois ele reclama que Deus não está atuando na vida dele. Mas como atuar? Se ele mesmo não dá vazão a esse Espírito. Se ele não busca uma comunhão com Deus. Então, meu amado, fica difícil servir a Deus dessa forma. É por isso que muita gente diz como é difícil seguir a Deus. Não, não é difícil seguir a Deus não, meu amado. Quando você está olhando, aleluia, para o Salvador, quando você está de olho fixo no nosso Salvador, quando a sua mente é a mente de Cristo, quando em seu coração existe amor, quando nas suas palavras existe palavra de verdade, não é difícil seguir a Deus não. É difícil seguir a Deus quando estamos no pecado. É difícil seguir a Deus quando não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas quando nós estamos em comunhão com o Todo-Poderoso, tudo muda. O pecado passa de longe. A tentação nem chega perto de você. O inimigo nem quer te afrontar. Ele sabe que você tem poder que emana dos céus. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, entre em comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Peça a Ele, diga: Senhor, eu tenho continuadamente pecado contra Ti. Eu não consigo me firmar na Tua presença, me ajuda. É só isso que Deus quer, amado. Deus só quer que você pede a Ele ajuda. Conversa com Ele, fala com Ele. Ele precisa te ajudar. Ele quer te ajudar. Naquele momento, Deus estava falando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E Jesus estava ministrando aquele povo. Jesus estava ministrando aquele povo como é que Ele queria que o seu povo fosse. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Mas tem gente que é apagado, meu amado. A luz, quando chega em um lugar, todo mundo vê, todo mundo sente a sua claridade. Se o ambiente estiver escuro, a luz brilha. O crente, quando chega em um local aonde não tem luz, na hora que ele chega, todo mundo entende que ele é luz. Todo mundo sabe que ele é cristão. Mas tem crente, meu amado, que não adianta. A luz dele está sempre ofuscada pelo pecado. E Jesus Cristo, Ele está nos ensinando como sermos luz, como sermos sal. Ele não aceita que a nossa luz fique ofuscada pelo pecado,
pelos erros, pela desobediência, por tudo que entristece o Espírito Santo de Deus. Não é isso que Ele quer para a nossa vida. Ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É isso que Deus quer para a gente, amado. Ele quer que a nossa luz resplandeça. Aonde estivermos, nós seja o tempero para este mundo. Nós precisamos ser o tempero para este mundo. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes. Nosso modo de falar é diferente. Nosso modo de viver é diferente. Nosso modo de andar é diferente. O crente não anda em qualquer lugar. E até anda quando ele vai pregar a palavra, quando ele vai evangelizar. Mas ele não tem costume de estar em lugares aonde o Espírito Santo não iria. Então, meu amado, preste atenção. O Senhor Jesus, Ele está querendo te ensinar. O Espírito Santo de Deus está querendo te ensinar. Mas você corre dele. Você não deixa que ele te ensine. Em nome do Senhor Jesus, amado, se curve ao Todo-Poderoso. Ore a Ele com sinceridade de coração. Busque a Ele. Diga de todo o seu coração que você necessita da ajuda do Todo-Poderoso. Nós somos luz, amado. Aonde nós chegarmos, nós precisamos clarear. Nós precisamos brilhar. Aonde nós chegarmos, as pessoas têm que ver que chegou alguém diferente. O mundo precisa da gente. É só através de nós que o mundo vai se converter. Nós precisamos estar no meio das pessoas e falar do amor de Jesus, do que Ele pode fazer ou fez nas nossas vidas. As pessoas têm que entender que Ele é poderoso, que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. Mas nós precisamos falar. O mundo tem que entender. Vós sois o sal da terra. Agora eu te pergunto, meu amado, tu tem salgado aonde você chega? Tu tem temperado o ambiente que você se encontra? Quando você entra na sala do teu trabalho, as pessoas veem em você o brilho do Espírito Santo. As pessoas veem em você a luz que vem de Deus. Se não vê, meu amado, se cuida. Se as pessoas não verem em você essa diferença, essa luz que emana dos céus, esse sal que tempera o ambiente onde você se encontra, então peça perdão a Deus e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. E eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar em o nome do Senhor Jesus para que Deus, Ele te alcance com as suas misericórdias. E que Ele venha te ensinar. O Espírito Santo quer te ensinar. Senhor, toma nas tuas mãos teu servo neste momento. Eles precisam da tua ajuda. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor faça com que possamos sentir mais a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo esteja nas nossas vidas. Não somente quando estamos na igreja, mas em qualquer lugar que nós chegarmos. Que não chegamos sozinhos, Senhor,
mas que cheguemos com o Teu Espírito Santo, que possamos fazer diferença no lugar onde estamos. A Tua presença nos basta, Pai. Nos ajuda, em o nome do Senhor Jesus. Amados, continue buscando a Deus. Ele vai te escutar. Aprendendo com o Espírito Santo é uma mensagem diária deste canal. Amanhã nós teremos mais uma mensagem, onde iremos aprender com o Espírito Santo. Paz a todos. Amém.